Bem, estamos começando mais um Malta Talks, nosso podcast hoje com dois grandes entrevistados, Moacir Marasca e Maciel Marasca. Quero, antes de mais nada, agradecer os nossos patrocinadores. Hoje temos um patrocinador novo na casa, que é a Mené Aviation, do nosso grande querido, nosso grande amigo, o Mené, Rodrigo Mené. Inclusive, destaco aqui que a aviação executiva, a aviação privada, tem ganhado cada vez mais espaço num país com dimensões continentais. E quando tivemos agora essa crise aqui aeroportuária no nosso estado, pela enchente, foi a grande solução, né? Empresários que precisavam se deslocar usavam a aviação privada, e a Mené Aviation foi aí uma das alternativas que foram disponibilizadas para o mercado. Então, meu muito obrigado ao Rodrigo Mené, da Mené Aviation. Temos também a Vinhos do Mundo, né? E aqui vai um abraço para o Leocir, que capitaneia a Vinhos do Mundo com grande sabedoria sobre vinhos. É mais do que venda de vinhos, é consultoria sobre vinhos, né? Que é um grande diferencial da Vinhos do Mundo. Temos também a Mais Capital, securitizadora, e a Malta Martins, gestão tributária. E eu quero abrir esse podcast perguntando para o Moacir, afinal, a história de vida do Moacir, como começou, né? Depois, na sequência, nós vamos falar também sobre o Maciel, sobre a Tabacos Marasca, mas queria começar pela história de vida. Quem foi o Moacir Marasca na infância? Moacir Marasca, nascido em 1960 em Roca Salles, interior de Roca Salles. Estudei até a quarta série lá no interior. Da quarta à oitava fui para Roca Salles, na Escola São José. Me formei a oitava série aí e dali fui para Teutônia, no Colégio Agrícola. Me formei técnico em agropecuária em Teutônia. Assim como meus 3 filhos se formaram em Teutônia. Ah, sim. E na infância já havia um contato com a agricultura, especificamente em relação ao tabaco? Já havia a produção de tabaco na família, alguma coisa nesse sentido? Nós somos do interior, terra do vinho, da uva, e criação de suínos e plantação de milho. O tabaco ainda não era uma cultura conhecida. Não era cultura conhecida e, eventualmente, quando me formei técnico em agropecuária, nós estávamos em 28 técnicos formandos. A RJ Reynolds era uma multinacional, ela contratou 12 técnicos, desses eu fui um deles. Os teus avós são imigrantes italianos, né? Bisavós. Os bisavós. E aí, claro, a cultura passada foi mais relacionada à viticultura. Exato. Eu e minha mãe tem hoje 87 anos, só falamos italiano. Entre vocês até só hoje falam italiano. Exatamente. E produzia vinho lá, né? Sim. Meu avô produzia vinho, meu pai produzia vinho e eu produzo vinho. Até hoje. Exato. Tá no sangue. Tá no sangue. E o tabaco, fumo, quando é que eles entram na tua história, do Moacir? Em dia 14 de janeiro de 1980, eu fui contratado pela RJ Reynolds. Então, na época, era a Venanço Aires, que se transferiu para Santa Cruz para a safra 81. E eu fui contratado como estagiário técnico e aí formei minha carreira toda ali. Sim. Fiquei 8 anos e meio. Aprendeu sobre fumo lá com eles. Isso, nas lavouras de experimento, na saída com orientadores mais velhos, né? E fiquei até março de 81 em Venanço Aires. Em março de 81 fui transferido para Cerro Grande do Sul, que era um distrito de Tapes, na metade sul do Rio Grande. Onde fixou residência aí? Hoje não, hoje é Barão do Não, digo, mas na época passou a morar em Cerro Grande. Passei a morar num hotel, numa pensão, era solteiro, né? Sim. E por ali fiquei até 88. Em 88 para 89 a RJ ainda foi vendida. Foi vendida o campo para Souza Cruz e a fábrica de cigarro pela Philip Morris. E aí nós fomos demitidos, né? A Souza Cruz, eu trabalhava na área do campo, né? Isso em 88. 88. E ali,
80% dos técnicos da RJ foram demitidos e 20% ficaram. A área onde existia um técnico da Souza Cruz, o da RJ seria demitido, né? Então, graças a Deus, eu fui demitido na época. Felizmente foi demitido. É. E aí dali foi para onde? Daí ali eu já estava casado, né? Já casei em 84 com uma menina lá do Sul, né? Tive os 3 filhos, né? E dali, quando foi demitido, eu montei uma agropecuária, que era meu sonho, né? Montei a agropecuária, peguei representação de fertilizantes Maná, que também foi vendida, né? Sim. Rações Socila aqui de Esteio, né? Então, ali comecei minha vida vendendo produtos. Em Cerro Grande. Em Cerro Grande. E como tinha um conhecimento amplo em tabaco, eu comecei a comprar tabaco e vender tabaco. E eu fiz Por isso. dentro da agropecuária aí também. Entregava fertilizantes defensivos e recebia a conta com um sistema troca-troca. Entendi. E como tinha amigos em todas as fumageiras grandes, na época, que foram demitidos da RJ, foram para outras empresas, eu tinha acesso livre em todas as empresas fumageiras. Na época tinha 16 empresas fumageiras. E aí eu tinha facilidade para vender o produto adquirido. Eu fiz isso até 1986. 1996 eu fiz isso. E aí, em 96, uma empresa africana comprou a Rio Grande Tabacaleira, que era uma empresa espanhola em Venâncio Aires, e me convidaram para montar uma empresa e produzir tabaco para eles. Aí eu contratei 5 técnicos, montei uma empresa com um contrato para vender tabaco para 5 anos, e ali criou-se a Tabacos Marasca. Em outubro de 1996. Então, a Tabacos Marasca nasce em 96. 96. Outubro de 96. Exato. Em outubro nós fizemos 28 anos de Marasca. E aí traz os 3 filhos para se envolver com o negócio também, em 96. Os 3 filhos se formaram técnicos em agropecuário, fizeram estágio. Canadá, Austrália, Inglaterra, estudar inglês, porque o mercado internacional, quem não fala inglês não pode. Sim. E eu não tive tempo para estudar, né? Aí eu passei... Mas tinha os filhos. Exatamente. Sim, aí eles se prepararam com inglês também, justamente para se integrar na equipe da Tabacos Marasca. Exatamente, depois fizeram faculdade depois do estudo lá fora. Mas o Maciel, conta já, aproveitando, fazer esse link aí. Então tu estuda fora, estuda no exterior, né? Passa a dominar outro idioma, que seria importante para Tabacos Marasca. E aí, retornando do exterior, se integra à equipe da Tabacos Marasca. Exatamente fazendo o quê? No começo, eu estava mais na parte administrativa. Comecei na parte administrativa da empresa, né, na parte financeira. E depois que eu fui morar fora, aprender inglês e ter esse conhecimento adicional, eu voltei e fui para a área de vendas, né? Nós estávamos num momento diferente da Tabacos Marasca, né, onde a gente estava desenvolvendo o mercado internacional. Né? E eu fui o que com 18, 19 anos viajando o mundo afora, né? Para visitar clientes, para desenvolver mercado e botar o nome da Tabacos Marasca no mercado internacional, vamos dizer assim. E como é que foi para ti, assim, com tão pouca idade, morar no exterior, né? Já até com missões no sentido de fazer negócios? O quão desafiador foi isso para ti? Na verdade, a nossa família sempre foi muito de assumir desafios e muito cedo, né, patrão? Eu chamo meu pai de patrão, né? Então, sim. E eu saí de casa, eu tinha 13 anos de idade, quase fazendo 14. Foi quando eu fui morar no Colégio Agrícola Teutônia também. Então, ali eu saí cedo de casa. Então, eu tive, vamos dizer assim, o desmame mais cedo do que o normal. Então, a gente fez tudo muito precoce, né? Saí de casa com 13 anos, com 16 anos eu estava na universidade já. Eu comecei cedo na escola. Então, 16 anos eu estava aqui na Ubra, em Canoas, fazendo administração. E com 18 anos, então, fui viajar para fora do país. Bem cedo. Primeira viagem de avião que eu fiz foi para ir para o Canadá, para estudar e morar no Canadá. Então, foram... Morou onde lá? Morei em Toronto. Toronto. Em Toronto mesmo. Né? Que aí já é um inglês e um francês ali também que tu já pôde... Eu digo que Canadá é um bom país para aprender inglês, sabe? O inglês deles é bem compreensível, assim, e claro, eu gostei do estilo do inglês do canadense, né?
Então tive facilidade. Não chegou a ensaiar um francês lá? Não. A região ali de Toronto é mais inglês, né? O predomínio é a língua inglesa. Isso, inglês britânico. Britânico. Então, mas tem bastante gente que fala as duas línguas, né? Então, sim, pois é. Esses países colonizados, europeus, e eles têm a facilidade de aprender mais línguas porque tem essa oportunidade, né? São países menores ou que tem vizinhos que falam outras línguas, né? Ou colonizações muito fortes e que tem essa facilidade de aprender mais idiomas. E hoje, olhando para trás, assim, te pergunto, tu avalia, assim, qual foi o nível de importância que essa experiência lá teve na tua construção como um executivo, um diretor de empresa, um empreendedor junto com teu pai? Foi importante porque a gente acaba criando relacionamento, né? A base do negócio hoje é relacionamento. Então a gente teve muita facilidade de comunicação por sair de casa muito cedo, né? Então a gente... eu me lembro quando eu estava no Colégio Agrícola Teutônia com 14 anos de idade e eu queria voltar para casa, eu pegava a plaquinha na beira da estrada, né, e botava escrito a cidade que eu queria ir e pegava carona na beira da estrada. Conseguia carona. E conseguia carona com o uniforme da escola e tudo mais, né. E isso era muito, eu achava muito bom isso, porque tu tinha a oportunidade de conversar com gente diferente, de regiões diferentes. Tinha um total desconhecido. De negócios diferentes. Então a gente conseguia evoluir muito bem esses diálogos e aprender muita coisa, né? Aprender a entender as pessoas, aprender os outros negócios. E isso são viagens de 30, 40, 1 hora, às vezes até 2 horas que a gente participava junto nesse momento, né? E acabava conhecendo e se adaptando muito fácil na comunicação de pessoas diferentes, né? Eu acho que isso aí foi fundamental para o desenvolvimento da família toda, porque todos nós fizemos isso, né? Pois é, e como é que foi pro Moacir ver os filhos assim se desprendendo e morando no exterior? Pois é, não é fácil, né? Porque eu passei o mesmo, né? Como eu falei, eu sou do interior da Locaçades, fui para Teutônia, na época não tinha celular. Na casa do pai e da mãe não tinha nem energia elétrica na época, né? Então nós não tínhamos comunicação. Cada 90 dias nós pegava carona para ir para casa. Porque não tinha linha de ônibus que fazia esse trajeto. Pegava carona com um, com o outro, né? Ficava 90 dias sem saber notícia. Sem saber notícia dos pais. E aparecia em casa, de repente. E aparecia, assim. Exato. Com proteção de Deus. O pior foi quando fui transferido de Venâncio Aires para ser Rio Grande do Sul. Eles ficaram sabendo 120 dias depois que eu estava no Sul, voltei para visitar os pais. Eles não sabiam onde é que eu estava. Outros tempos, né? Mas era normal para a época, porque não tinha diferente, né? Hoje em dia todo mundo com celular, com cartão bancário. Na nossa época não tinha isso. Sim, né? Aquilo ali era o normal, não tinha assim nenhuma... Exato. Não viam também uma grande dificuldade, aquilo não era algo que gerasse algum tipo de aflição, porque era normal. Comum que isso acontecesse. Exato. Tu tinha que criar a tua família onde você estava. Né? Te vira, né? E assim foi o Maciel, o Marconi, o Maílson, todos tiveram a mesma, né? Inclusive a família Marasca é a família que mais se formaram técnicos agrícolas no Colégio Agrícola Teutônia até hoje. Se formamos eu, meu irmão, meus 3 filhos, o filho do meu irmão e um primo meu. 6 Marascas se formaram ali. E no Brasil hoje tem 274 Marascas. A família Marasca é de origem de 13 irmãos. Desses 13 irmãos, hoje tem 274. De 2 em 2 anos, nós fizemos uma festa da família Marasca. E aí tentamos juntar todo mundo, né? É uma beleza. Bom, é até uma propaganda para esse colégio, porque, pelo menos no que diz respeito a vocês, né? Houve, com certeza, dali um grande rito de prosperidade. Tanto o Moacir, quanto o Marconi, Maílson, Maciel, todos prosperaram, né, a partir de todo o conhecimento que assimilaram nessa escola. E aí já pergunto, qual foi e qual é a importância de trabalhar com os filhos, tocando um negócio do tamanho da Tabacos Marasca, ter o apoio dos filhos? É muito bom, né? Porque tu tá criando sucessores, né? E nem todos são diretores, né? O Marcelo é diretor, que é o mais velho, e os outros diretor financeiro administrativo é o Inácio. Gary Russell é africano, é diretor de vendas hoje, né? Então, cada um, como é que se diz, numa área dentro da empresa, né? Mas são uma gurizada legal, né? Sim. De início tivemos algum probleminha que a família tem que ter, né? Aí cada um sabe os limites deles e aí vai... É um período de acomodação até, né? É natural isso. Eu te digo assim, Leandro, que
é um ponto bem positivo do meu pai, que ele é inteligente. Sim. Ele é um cara, por isso que tá onde tá. Então ele sempre soube as limitações que ele tem e botar as pessoas certas no lugar certo. Essa é a principal ferramenta para um líder de uma empresa, né? E ele tem isso. Né? Então a gente conseguiu transformar uma empresa familiar, bem familiar, né? Em uma empresa profissional, botando pessoas certas no lugar certo. Então esse é o principal ponto positivo, né? E tem que dar os parabéns, né? E eu lembro da Marasca lá, Tabacos Marasca no início dos anos 2000, era um ambiente assim, um quiosque, acho que havia mais alguma outra edificação ali próxima do quiosque, e hoje são quantos mil metros quadrados a empresa? Até então a matriz era em Cerro Grande do Sul, né? A Marasca nasceu em Cerro Grande do Sul. Sim. E aí em 2004, dia 1º de abril de 2004, transferimos a matriz para Venâncio Aires. Hoje temos em torno de 50 mil metros de área construída. Toda a operação da Marasca é dentro, compra, estocagem de produto cru, indústria e produto acabado, tudo dentro da mesma área. E a Tabacos Marasca, quanto da produção fica no Brasil e quanto é exportado hoje? Em torno de 85% a 86% é exportado. A maior parte da produção vai para fora. O faturamento não é tão pequeno de exportação, porque nós temos a venda dos insumos no campo, e aí é fertilizantes defensivos, então o faturamento ele é maior interno, né? Por causa da venda dos insumos. Entendi. Em tabaco dá mais de 85% exportado. Entendi. E a Tabacos Marasca exporta para quantos países? Mais de 30 países nos 5 continentes. Em cada continente tem um país importando tabaco da Tabacos Marasca. Exatamente. E ao longo dessa trajetória da Tabacos Marasca, imagino que houve desafios, né, que eventualmente puderam até colocar em xeque a continuidade do negócio, ou talvez não tão graves, mas enfim, eu não tenho dúvidas de que dificuldades aconteceram, foram enfrentadas ao longo dessa trajetória. É muito difícil uma empresa que tem o tempo de existência da Tabacos Marasca ter navegado num mar tranquilo, né, azul e límpido o tempo todo. Certamente houve agruras, houve dificuldades. Poderia destacar alguma delas ou algumas delas? A maior delas. Vender no mercado interno, passar para o mercado externo. Essa transição. Essa transição foi muito difícil porque não conseguia captar dinheiro em dólar para comprar a matéria-prima. E o juro do mercado interno é bem superior, né? Vamos falar em 4, 5, 6% de juro a mais em reais do que em dólar. Né? E aí o que nós fizemos? Nós captamos em reais e travamos o dólar. Aí deu uma crise mundial em 2008 e foi travado de acordo com as vendas, o carregamento e o recebimento. Aí, com a crise lá fora, não houve o carregamento e não houve pagamento. Aí ficamos descasados com a trava do dólar. Aí tivemos que aportar as diferenças todas. Aí foi um ano muito difícil. Sim, imagino. Trememos na base. Isso veio, né, logo depois de um grande investimento quando a gente botou a indústria, né? Porque nós começamos a implementamos a indústria dentro da empresa em 2006 para operar em 2007. E essa crise financeira dos Estados Unidos veio em 2008. Logo depois, então, a gente tinha um investimento muito grande para pagar, parcelas desses investimentos, e ainda teve esse problema grave financeiro onde que o mercado quebrou, né? Mundial quebrou. Sim, imagino que compradores internacionais sofreram o impacto dessa crise mundial e revisaram seus pedidos também. Deve ter acontecido alguma coisa nesse sentido teve também. Mais atrasos de embarque porque o fluxo financeiro das empresas todas ficou muito apertado, então aquilo que tu estava planejando faturar ou comprar nesses 12 meses que a gente está falando, eles tiveram que ser alongado para 24 meses. Então isso descasou todo o fluxo de caixa da empresa e dos nossos clientes e dos fornecedores também. Em Maciel, tu participou desse período, participou de uma maneira muito ativa do período em que a empresa decide, eu vou parar de apenas comprar e revender fumo e vou passar a industrializar. O que levou a essa decisão? E hoje, olhando para trás,
tu entende que ela foi uma decisão de vida ou morte, ou só uma questão de estagnação, talvez? A empresa teria sobrevivido, mas talvez tivesse ficado estagnada, enfim. Isso, vamos a decisão de crescer, né? Que acho que esse é o ponto, né? Na verdade, a Marasca nasceu para comprar e vender tabaco cru para as empresas, né? Em 96. Até 99 nós fazíamos só isso, né? Então, em 99, o que aconteceu? Teve uma super safra. Ou seja, o Brasil produziu mais do que o mercado demandava. E a gente acabou ficando estocado. E aí o tabaco cru ele não pode ser armazenado por longos períodos. Tu tem que industrializar. E aí surgiu a oportunidade de fazer uma industrialização desse produto numa empresa que tinha a indústria, que na época era a Brasfumo, né? Aí vocês terceirizavam. Terceirizávamos a industrialização. Então foi uma necessidade que foi criada pelo mercado que a gente acabou entrando. E aí o que acontece? Tu tem o produto, tu tem que procurar mercado. Ele acabou desenvolvendo então um mercado interno para venda de tabaco industrializado. Isso aconteceu de 99 até 2001 para 2002, e que quando o Zimbábue, que era um grande concorrente do Brasil na produção de tabaco e exportação, teve um problema político, onde foram expulsos alguns agricultores de lá, e teve uma queda brusca de produção de tabaco. E aí que o Brasil virou o principal fornecedor de tabaco do mundo. Foi nesse período, quando o Zimbábue deu essa recuada forte. E aí surgiram mais oportunidades para nós. Porque a gente já estava inserido no mercado de tabaco industrializado e acabaram surgindo novos clientes, e aí começou o crescimento da Tabacos Marasca como industrializadora de tabaco. É que nessa época apareceu o interesse de empresas de fora comprando fumo, né? E aí o mercado interno, as empresas tradicionais do país, as multinacionais, preferem exportar que vender no mercado interno. E nessa época nós pegamos esse mercado interno que ficou de lado. Era mais viável, né, para as empresas vender exportação do que no mercado interno. E o mercado interno ficou desabastecido, né? E aí vocês enxergaram ali uma oportunidade de mercado. Uma oportunidade. Essa oportunidade veio de bandeja, né? E junto com ela veio um pessoal de Zimbábue também que comprou fumo nosso. Começamos a exportar já em 2002. Primeira exportação foi em 2002. Isso aí. E aí a industrialização ela acontece então nesse contexto econômico, né? De mercado. Mas há um momento em que vocês decidem, não, nós não vamos mais terceirizar, vamos ter a nossa indústria. Nos fale um pouco, nos conte um pouco sobre isso. Porque é um grande investimento. É um grande investimento. É que nós tínhamos os pavilhões para produto cru, né? E em 1995, nós tínhamos um contrato para 5 anos com 2 empresas para processo. Em 97 ia findar o contrato. 2007. 2007, eu tô meio velho, tô perdendo as datas. Sim. Em 2006 ia encerrar os contratos de 5 anos. E aí me avisaram, após o contrato não tenho mais capacidade para processar fumo para ti. Eu fui forçado... foram forçados mesmo. Fomos forçados a montar a indústria, porque era um investimento de 30 milhões só a linha de processo na época, em 2006. Imagina, né? Em valores de hoje, quanto seria? E mais o prédio, mais a obra. Sim. Né? Então foi um investimento que, graças ao Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Federal, fizeram um consórcio e financiaram 10 milhões cada banco para nós. Ali foi o nosso crescimento. Montamos a indústria e aí fomos para o mercado procurar pessoas para vender. Mas isso não foi o pior. O pior é a hora que a indústria ficou pronta, o que ia custar aquilo para nós mensal para manter a empresa. Sim. Aí fomos para o mercado procurar uma pessoa de custos. Um funcionário que faria o custo do que custava a empresa mês a mês, para nós saber o nosso custo da operação. E não encontramos. O mercado não tinha pessoas de custos. Aí entramos em contato com a Unisc. A Unisc nos forneceu 2 professores. Fizemos um MBA para supervisor, gerente, diretor. Todo mundo fez MBA dentro da empresa. E esse pessoal de custos aí, assim, nós nomeamos uma pessoa dentro da empresa, que é o Inácio Leisman, que hoje é o meu diretor financeiro administrativo,
Ele fez o curso juntamente com a Unisc, ele fazia faculdade na Unisc, e na hora da necessidade vinham os professores dar assistência para ele. E aí conseguimos criar as nossas pessoas de custos. Formaram dentro da empresa. Dentro da empresa. E a Marasca tem um diferencial também que aproveita as pessoas de dentro. O funcionário que estuda, que se prepara, mais hoje, mais amanhã ele vai ter oportunidade de crescer dentro da empresa. Hoje são quantos funcionários fixos? São 140 e poucos funcionários fixos e hoje nós estamos com 360 por aí. Sim, que são os safristas aí. É. Hoje vocês olhando para trás entendem que a decisão de montar a indústria foi uma decisão acertada. Era uma decisão hoje, necessária e acertada. Hoje sim, mas na época teve funcionários que pediram as contas de medo da indústria. Ficaram receosos de que o negócio pudesse derreter. Teve uns funcionários. Era um investimento muito alto para a situação financeira da empresa no momento, né? A base financeira ela tinha que ser toda ela financiada, né? Então, longo prazo. Investimentos assim que acontecem na empresa às vezes por pressão e não por planejamento, né? Então, isso que aconteceu. Foi bem corajosa a decisão, né? Sim, outro pepino que nós chamamos que deu, sabe o que foi? O prazo da captação do dinheiro. Tu compra e vende. E a hora que tu vai para a indústria, tu compra a matéria-prima, industrializa, estoca, vende. Sim, você vai ciclo receber financeiro depois de 60 dias, 90 dias após a exportação. Sim. Que isso dá 12 meses. Sim. Né? Esse impacto aí, nós não estávamos acostumados com ele, que foi o ponto que chamou muita atenção. Sim, um ciclo financeiro muito alongado. Sim, tu trabalhou ali com um fluxo de caixa de 30 dias, de 20, 30 dias, e foi para 360. Eu estava na área financeira na época. Sim. Tu ficou sem algumas horas de sono aí. Dormia pouco. Imagino. E a resiliência, né, no dia a dia de um empreendedor, da envergadura de vocês, o quanto vocês entendem que a resiliência é fundamental. Porque são todos os dias enfrentando problemas de toda ordem. Né, que por vezes até colocam em xeque, já que já não chegou no momento de daqui a pouco transformar tudo isso em dinheiro e viver de renda, alguma coisa isso nunca dessa natureza. Nós, com 46 anos de tabaco, né, não tem como desistir. E vocês entendem que a Tabacos Marasca tem uma missão social também, porque afinal de contas é uma grande empregadora da região, né, uma grande produtora de riquezas, enfim, né, até porque quando exporta, traz divisas para o nosso país. Hoje a Tabacos Marasca ela está entre as maiores empresas do município, né? Então gera uma receita de impostos muito importante para o município e empregos, né? Estamos falando de mais de 500 empregos durante a safra. Né? Então é uma responsabilidade muito grande para quem administra também, né? Porque decisões erradas pode comprometer isso, sim, né? E pode dar um impacto social muito grande. Sim. Eu sempre falo, né? Tu olha assim, a empresa ela é grande, tem bastante pavilhões, porque o produto necessita desse espaço físico para tu armazenar e ter esse estoque para entregar para o teu cliente, né? Mas a dificuldade do negócio e as margens, elas são bem apertadas hoje em dia, então tem que ser muito bem administrado. Não pode errar na conta. Não pode errar na conta, né? Então, e tem que usar os sistemas de proteção que existem no mercado, trava de dólar, essas situações todas, para tu manter a tua margem, né? Porque todo negócio agrícola, a margem é pequena. E se tu não estiver bem ajustado e bem, vamos dizer, administrado, tu acaba não fazendo... E como é que é num país como o Brasil, tu ser um exportador, essa relação com o câmbio, um câmbio flutuante, enfim... Nós tivemos que aprender isso no pior momento, que foi 2008, 2009, né? Bem na crise financeira mundial, né? Então ali deu bastante cabelos brancos, bastante cabelos caindo, né? E depois nós tivemos uns zeros, né? Em vez de negociar caso a caso, não, nós tínhamos uns trocos, nós aportamos aqui, aportamos lá, e achando que ia embarcar o produto e nós ia receber. E aí chegou nos últimos 2, 3 bancos, nós ficamos sem capital para aportar, tivemos que renegociar. Aí foi a dificuldade. Já, o Banco Brasil pagou e nós não, né?
Sim, imagina. Em vez de... É que a gente era inexperiente na época, né? Mas deu tudo certo, passou. Foi uma lição aprendida. Hoje, certamente, o preparo de vocês para lidar com esse tipo de situação é outro. Mas eu queria voltar sobre a Marasca. Hoje a Marasca está entre as 5 maiores empresas do município em valor adicionado do município e entre as 100 maiores exportadoras do Rio Grande do Sul. Então, e tudo isso começou com... Orientador agrícola. É isso aí. Exato. E hoje é acompanhado, claro, de toda uma equipe, mas também dos filhos que se engajaram nesse projeto. Entenderam a importância desse projeto e assumiram, né, digamos, na segunda geração, também a continuidade, dando garantia de continuidade à empresa já na segunda geração e quem sabe até numa terceira que está vindo aí. E há um momento... Maciel, que tu, apesar de toda uma ocupação com uma empresa que gera demandas diárias, enfim, de várias ordens, houve um chamado político. Né? Como é que tu lidou com isso e como é que tu resolveu isso até na própria família, que muito provavelmente já reclamava da tua ausência em casa, quando só ocupado com a empresa e agora era a empresa e mais... A rotina de um político, de um candidato a prefeito, enfim. Bem, isso foi amadurecendo com o tempo, né? A gente sempre foi muito conservador, sempre tivemos a família muito unida, né? E sempre fomos muito corretos no sistema de administrar a empresa e honrar com nossos compromissos. E com o aparecimento do Bolsonaro, né? Na eleição de 2017, do nada, assim, a gente viu uma transparência, uma honestidade, uma forma de transmitir o que pensa em linha com os nossos valores, né? E a gente viu a oportunidade de apoiar, então, ele, naquele momento, para tentar fazer ele de presidente, tentar fazer uma mudança no nosso país, né? Que, pensando sempre no futuro dos nossos filhos e netos, né? Teus netos, né, patrão? A gente acabou participando mais ativamente em política. A gente viu uma oportunidade de realmente tentar fazer a diferença pro nosso país, pro nosso futuro, né? Então acabamos nos envolvendo bastante naquela eleição de 2017. E isso não parou em 2017, como continuou em 2018, 2019, né? E agora, na última eleição, surgiu a oportunidade, então, de eu assumir um partido político, né? Onde que eu acabei virando presidente do PP, Partido Progressista, ou Progressistas hoje, né? Acabei já sendo presidente direto do partido e formando uma base para concorrer politicamente dentro do município, né? E foi muito, muito interessante, foi muito interessante porque tu acaba saindo da bolha que tu tá, que é o teu negócio, né? Que o nosso negócio é praticamente exportação, então nosso relacionamento com o município, com as empresas ou negócios dentro do município, ele é um pouco limitado. Quando tu entra para a parte política, tu começa a ver tudo que o município tem, né? Muito mais. Amplia muito, né? Então, a oportunidade de conhecimento, de evolução, né? De pensamentos diferentes. Para mim, foi muito satisfatório, foi bem interessante e eu digo o seguinte, quem não participou da política deve participar pelo menos uma vez na vida. Sim. Né? Porque realmente abre os horizontes, então tudo isso influencia na vida da pessoa. Eu imagino que nessa tua peregrinação pela cidade, pelo município, deve ter visto desigualdade social, problemas, né, que te sensibilizaram e tu pensando, olha, o dia que eu assumir o comando disso eu vou ter a oportunidade de tratar disso. Qual foi a tua a percepção nessas tuas caminhadas? Eu sou muito administrativo, né? E eu sou muito direto, vamos dizer assim, eu não gosto de dificultar uma coisa fácil, entendeu? Eu gosto de simplificar, porque o simples é o que mais dá certo e tu chega no objetivo mais rápido, né? Então, na política já é totalmente ao contrário, né? É tudo mais complexo, né? Tem bastante gente dando opinião, então o jeito de administrar é diferente, né? A visão das pessoas que geralmente estão na política é diferente de um administrador, né? E isso foi a maior dificuldade para mim, né? Eu sair de um administrador, virar um político e transmitir a mensagem, né, que eu queria transmitir de uma forma mais política
e menos administrativo, né? Então essa foi a principal dificuldade minha, né? De transmitir essas mensagens. Mas a gente conseguiu participar da última eleição, fomos candidatos, né? Candidatos a prefeito, né? Na primeira eleição. Tivemos aí 37% dos votos, com 4 candidatos, e acabamos disputando fortemente contra a situação, o prefeito que estava indo para a reeleição. Né? E como é que foi o apoio do Moacir a esse chamado político aí, do Maciel? No princípio era contra. Sim. Né? Vai cuidar do que é teu, pensei, né? Mas aí, se os bons não cuidam do patrimônio público, os ruins vão cuidar. Aí eu comecei a ir nos comícios, e gostei também. Continuei junto. Comecei a ir em todos, né? Sim. E a gente tem um conhecimento muito grande na cidade, principalmente na área rural, né? E a gente viajou, né? O município praticamente todo. Sim, e hoje, o que eu vou dizer? Cada pessoa nasce com uma missão. Né? E temos que seguir as missões de cada um. E se eu não vou apoiar meu filho, vou apoiar quem, né? Sim, não, sem dúvida. E o que mais te desagradou nessa experiência política, nessa experiência como candidato? Teve alguma coisa que te decepcionou profundamente? Bem, sempre tem, né? Sempre tem. Eu acho que o maior problema do Brasil hoje é a falta de educação, né? Falta de educação, de visão, né? De visão de futuro. Nós temos um percentual da população onde que ela é muito imediatista, né? Por uma situação econômica dessas pessoas, por uma falta de cultura e de educação dessas pessoas, né? Então elas não pensam num projeto que daqui 1 ano, 2 anos pode dar certo. Eles pensam o que eu vou ganhar hoje e tanto faz o amanhã, né? Isso é um problema de cultura, um problema de educação que está praticamente falido no nosso país, né? Então, esse foi o maior problema que eu vi e eu vejo que isso é um processo de médio, de bem longo prazo para resolver, né? Então, hoje, as eleições elas são definidas, às vezes, no último momento, por imediatismo e não por um pensamento de médio e longo prazo ou de estruturação do município ou de um projeto de melhoria para o futuro dos filhos, assim, né? Tu sentiu que houve momentos em que tu até teria o voto, mas tu teria que prometer algo que tu não acredita? E esse é outro problema, né? Eu não consigo prometer o que eu não posso cumprir, né? Então, eu não sou político, né? E isso, lamentavelmente, na política tu tem que fazer, né? E, por exemplo, chegava numa comunidade, alguns dos meus adversários chegavam a dizer, não, eu vou asfaltar toda a tua comunidade aqui. E eu chegava a dizer, olha, cara, é difícil, né? Nós vamos ter que trabalhar forte, arranjar dinheiro, porque o município não tem caixa para isso. E com apoio a gente vai conseguir fazer, mas isso no médio e longo prazo, não vai ser de hoje para amanhã, né? Então, a transparência, o jeito de se comunicar, né? E às vezes não prometendo o que os outros prometiam. Encerrada a campanha para prefeito, tu sai dela pensando, bom, fiz a minha parte, encerro, vou seguir dando um apoio para o partido, mas candidato não mais? Ou tu mantém as portas abertas para, enfim... Olha, eu nunca digo não mais, né? Porque são momentos, né? São momentos. A gente viu um momento de mudança e um momento que a direita, que eu represento, a direita do país, precisava desse apoio de todos nós, né? E agora, no ano que vem, nós temos a eleição para presidente, para Senado, para deputados estaduais, federais, governador, que é uma eleição extremamente importante. Na minha opinião, a eleição do ano que vem vai ser a eleição que vai direcionar o rumo do nosso Brasil. Né? É uma responsabilidade muito grande o voto do ano que vem. Responsabilidade muito grande e tomara que a população em geral tenha essa consciência da importância do voto do ano que vem. E essa eleição do ano que vem vai definir muitas coisas para o futuro também nos municípios, né? Então eu acho que tem que dar um tempo ao tempo, trabalhar já pensando na próxima eleição agora de 2026, né? Dar apoio aos candidatos que representam esse movimento de direita, né?
e tentar fazer uma estrutura forte para daí sim pensar na eleição municipal do próximo pleito, né? Maciel, quando tu vai para a política, tu vai imbuído de um sentimento de que tu poderia levar muito do aprendizado como empresário para a política, aplicar uma gestão mais eficiente, mais moderna, mais pragmática. O caminho inverso... Preocupado com o dinheiro da população, né? Sim, o tratamento responsável das finanças públicas. E a gente vê vários exemplos importantes no nosso país, né? De prefeitos que fizeram isso, né? Nós temos aqui, eu gosto muito do prefeito de Bento, né? Ele está fazendo uma gestão muito boa também, né? Então tem vários exemplos que a gente segue, diz, esse aqui é o caminho e dá certo, e às vezes falar a verdade é bom, né? Dar oportunidade de trabalho em vez de excesso de assistencialismo, que é um problema grave no país, né? Eu até faço um parênteses aqui que eu lembro de uma frase citada certa vez pelo Moacir, e ele disse assim, a verdade dói uma vez só. Né? Então tem várias oportunidades, botar as pessoas capacitadas, né, para administrar o município. Eu vou dar um exemplo, né? O orçamento da saúde do município de Venançoais são 200 milhões de reais, né? E aí a gente coloca, às vezes, pessoas para administrar esse valor significativo que influencia muito na vida de todas as pessoas que às vezes não tem capacidade de fazer isso, né? A educação também no município é outro setor que gasta 170 milhões de reais por ano, né? E aí tu vê o resultado, não tem uma entrega compatível não tem uma entrega compatível, e às vezes por falta de liderança, por falta de alinhamento ou direcionamento do trabalho dessas pessoas, né? Porque a educação é o futuro de qualquer município, né? Tu entende que era uma das prioridades de governo seria a educação. É que a gente sempre preservou isso muito na nossa família, né? A minha mãe, a Vânia Marasca, né? Era professora, né? Então, desde casa, desde quando nascemos, né? Mãe professora e tudo mais, então foi um setor que a gente sempre priorizou e a gente vê que dá resultado, né? Se tu olhas assim, provavelmente na tua época também, né? Os meus colegas que se formaram comigo naquele colégio agrícola Teotônia, todos eles se deram bem de vida. Todos eles estão, uns melhores, outros um pouco pior, mas todos eles muito bem financeiramente e com famílias estruturadas, né? Então dá para ver que uma educação de qualidade comprometida dá resultado, né? Eu tenho certeza que vai aumentar o número de matrículas no colégio rural o colégio agrícola de Teotônia. Ele faz parte da rede sinodal de ensino, né? Sim. E aí da atividade política, tu trouxe alguma lição para a empresa? Ou seja, tua intenção inicial era levar da empresa lições, aprendizados para o ambiente público. Com certeza. E o contrário, tu sentiu que o Maciel que volta para a empresa depois de uma campanha prefeito, ele volta melhor do que foi? Com certeza. Aprendizado, né? Lidar com pessoas, lidar com relacionamento, a importância dos relacionamentos, né? Tanto dentro da empresa como externamente com outros fornecedores e clientes e parceiros comerciais. A gente abre um pouco mais a mente, né? Começa a tentar entender um pouquinho mais o problema dos outros do que só o teu, né? Então, é importante, né? E de repente o Leandro pode ser um dos candidatos no futuro, aí, porque não é? Mas me falta o principal, que é talento, né? Tem que ter um talento político que eu não tenho. Mal me viro dentro da advocacia. Bom, tem outros 2 irmãos, né? Que é o Maílson e o Marconi. Isso. Me fale um pouco deles. Eles estão no negócio hoje, da Tabacos Marasca. O Marconi assumiu a América do Sul na área de vendas e a fazenda comigo. Né? Então, América do Sul eu fazia, né? E hoje o Marconi assumiu e ajuda a administrar a fazenda, que nós temos uma fazenda de 1.000 e poucos hectares em Barão do Triunfo, né? Então ele é o meu braço direito lá. Ele gosta. Ele gosta. E o Maílson é da pedra, né? Ele gosta da pedra. Mineração, a mineradora ainda está indo, devagar, mas está indo. E estamos indo para o lado do calcário. O nosso próximo investimento vai ser fábrica de calcário.
Nós já temos jazidas, estamos no caminho. A família está diversificando os negócios, já tem. Na verdade, nós criamos uma empresa de pesquisas, né? Então, a gente começou a pesquisar materiais no Rio Grande do Sul todo, né? E acabamos aí desenvolvendo várias oportunidades de produtos, né? Para o setor da agrícola, sempre no agrícola, né? A gente é da parte agrícola. E agora chegou o momento de tomar uma decisão, né? De repente, fazer investimentos nessa área para, então, botar uma indústria. Né? E como é que é o empreendedorismo no Brasil? O que vocês entendem, assim, que é o principal ponto de resistência, ou talvez os principais pontos de resistência ao crescimento hoje de uma empresa no Brasil? Qual é a força contrária que vocês têm que estar sempre tentando superar? O mais difícil é a política. A própria política. A política. A política hoje, a administração brasileira, ela está em tirar de quem trabalha para quem não trabalha. Então, esse foco aí devia mudar um pouco para mais gente investir na indústria, na área empresarial. Eu diria mais a insegurança, né? A insegurança. Hoje nós temos aí um sistema, vamos dizer assim, do relacionamento entre funcionário e empresa muito complexo, né? Oneroso para as empresas. Então, hoje eu vejo que os funcionários na CLT, eles têm um custo muito alto para quem paga, né? E acaba recebendo pouco o funcionário. Então, isso é um risco grande que a gente vê, processos trabalhistas, né? A disponibilidade de mão de obra. Disponibilidade de mão de obra. Então, hoje é mais viável ficar em casa recebendo benefícios do governo do que trabalhar, né? E aí faz um que outro bico informalmente e tu acaba tendo uma receita, às vezes, melhor do que tá trabalhando dentro de uma empresa por CLT, né? Esse é o primeiro, é uma dificuldade que hoje a gente já tem no nosso setor do tabaco, né? A gente tem muita dificuldade de contratação de mão de obra. Todo mês a gente cria novos benefícios, novos planos para tentar atrair essa mão de obra. É um ponto, é um problema que tem no Brasil inteiro. Né? Eu acho que a insegurança tributária e jurídica ela é considerável, né? Porque mudam as interpretações. Hoje tu tá fazendo certo, amanhã tu pode estar errado fazendo o certo que era de ontem. Né? Então, uma insegurança geral assim que existe no Brasil. E o governo também com taxas de juros muito altas, a gente vê que o governo está gastando mais do que arrecadando, né? Então hoje tu fazer investimento de longo prazo com custo financeiro de 15% ao ano, ele inviabiliza o investimento no Brasil, né? A gente vê que o Brasil está voltando a ser um cassino que era antigamente, onde que é mais futuro tu ter o dinheiro, investir em ativos financeiros e não fazer produção, né? Sim, a não produzir. Não deixa de ser um bom negócio quando o investimento financeiro ele se mostra mais atrativo. Isso é o principal motivo do Brasil não estar andando, né? Então a gente precisa criar um ambiente propício para investimento em produção e não especulação, que é o que acontece hoje, né? E para quem está começando, pessoa que hoje decide que vai empreender, vocês, no alto da experiência que acumularam, se tivessem que, de alguma maneira, orientar, passar algum conhecimento, não quero usar a palavra conselho, transmitir algum conhecimento para essa pessoa, qual seria essa dica, esse toque para quem está começando agora e quer empreender? Eu vejo que o empreendedor novo, ele tem que conhecer o ramo que ele vai entrar. Ele tem que ter um pequeno histórico sobre a função, qual é o tipo de investimento e, se for no mercado, qual é o tipo de cliente que ele vai fornecer. Né? E se pegar financiamento, tem que ser longo prazo para não se apertar conforme nós cometemos certos erros. Sim, aí, senão, né? A engrenagem nem vai estar rodando ainda e ele já tem que estar pagando, devolvendo esse... A prolongação dos prazos. Isso é um dos mais importantes. Tem que conhecer bem o que está fazendo. Né? Sem conhecer bem o que está fazendo, a probabilidade de dar errado é muito grande. Né? Tem que ter coragem e tem que ter persistência, que isso é uma coisa que falta, né, Moacir?
Falta persistência. Às vezes eu vejo as pessoas desistindo muito fácil, às vezes, né? E são ciclos, né? São ciclos. Às vezes teu negócio tá bom, tá rentável, né? Tá tudo muito bonito, cria um monte de concorrência, daqui a pouco baixa, né? E aí muita gente desiste, fecha, mas nesse momento tu tem que ser, às vezes, resiliente para tu pegar a onda para cima de novo, né? Então, é isso, tá? Atento ao mercado e ser persistente. E nós, como família, né? A gente sempre fala, trabalhar com produtos que exigem muita mão de obra, a gente evita também. Né? Sim, porque essa dependência da mão de obra pode ser depois um gargalo para o crescimento. É um gargalo hoje, com a falta de mão de obra, né, e com o risco trabalhista que existe, o custo trabalhista que existe, ele acaba diminuindo a probabilidade de êxito do teu investimento. E outro fator que o empresário tem que fazer é segurar uma gordura, porque os anos não são todos bons, tem um ano ruim. E aí, se tu tiver uma gordurinha guardada, tu usa ela na hora. É uma reserva técnica importante. Exatamente. Sim, sim. E hoje no almoço nós estávamos conversando, né? Se tu for analisar hoje com as taxas de juros que temos no país, rendendo 14%, 15% ao ano em investimentos simples, né? É mais viável hoje investir dinheiro no banco, deixar aplicado, do que fazer qualquer tipo de investimento em comércio, indústria, né? Então... Tem que pensar muito bem, né, hoje na situação que está. Ainda mais... E a propósito, até te pergunto, o que tu espera da reforma tributária, como empresário, como indústria? Tu tá otimista de tudo que tu avaliou dessa reforma? Qual é a expectativa? Bem, vamos dizer assim, a notícia, a imagem que foi vendida da reforma tributária foi que, para simplificar a situação tributária do país, né? No começo eu estava acreditando bastante nisso, né? Só que agora a gente vê vários movimentos onde a gente vai ter um período de transição muito longo, 10 anos, né? Isso é bastante tempo, onde a gente vai ter que dobrar praticamente a nossa contabilidade, vamos ter que contabilizar os impostos antigos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, né? E ainda começar a contabilidade nova dos novos impostos, né? Então aquela simplificação que a gente acreditava que ia ser rápida, vai demorar muito, né? E até chegar nisso a gente vai ver uma complicação muito grande. Tem muita coisa que ainda não está clara referente a como vai ser o processo dessa troca de chave, né? Porque existem créditos hoje, na compra de matéria-prima, a gente cria créditos de PIS, COFINS, ICMS e assim por diante, né? Como é que vão ficar esses créditos em relação aos novos impostos que estão vindo? Tu vai conseguir compensar, tu não vai conseguir compensar? Até hoje a informação que eu tenho é que a gente não vai conseguir compensar, né? Então já começa um custo adicional, né? A gente também está notando que na parte de serviços, né, o incremento de impostos vai ser gigantesco, né? Hoje, uma empresa prestadora de serviços aí que tem uma tributação total em torno de 13%, 14%, 15% sobre a invoice, né? Vai para 25%, 27%, 28%, né? Dependendo do ramo que tu atua. Então, a gente vê um aumento de impostos. Então, tudo aquilo que foi pintado lá no começo, que era simplificação com redução de impostos, na verdade, está indo ao contrário, né? A gente vai ter um aumento de burocracia agora e um aumento de impostos geral, assim, vamos dizer assim, na média geral de todos os mercados, né? E o Moacir... depois de todo esse crescimento, como é que enxerga a Tabacos Marasca daqui a 10, 20 anos? Olha, a Marasca... Tem espaço para crescer mais? Mas devagarinho, né? 1, 2, 3% ao ano. Nós não temos ambição de crescer 20%, 10%. Bem devagarinho, com os pés no chão, e atender o nosso mercado, que é um mercado bom, que nos deu uma saúde financeira boa, né? Então vamos continuar assim. Os projetos de vida do Maciel, seguir tocando a Tabacos Marasca junto com uma carreira política. Na verdade, o setor de tabaco, né, que acaba virando cigarro, né, é um setor onde que existe uma estagnação, né? Existe uma estagnação de consumo mundial. Algumas regiões estão aumentando e outras regiões estão diminuindo o consumo, né? Então, tu não vê uma perspectiva de crescimento de mercado. Vamos dizer, o mercado vai aumentar, vai, né, gerar oportunidade.
tu vai ter que, para crescer, tu vai ter que tirar espaço de outros, né? Então é mais ou menos nesse sentido. E aí depende da estratégia nossa, né? De crescer ou não crescer, né? E a gente opta por crescer devagar, né? Vamos dizer assim, com pés no chão, com uma empresa bem capitalizada. Esse é o nosso objetivo, né? Vou complementando a resposta do Moacir, né? Sim. E eu acho que nós estamos no caminho certo, porque o setor é assim, né? A gente tem que ser realista, né? Então a gente tem que criar, pensando no futuro dos filhos e netos, hein? A gente tem que criar novas oportunidades de negócios para a família, né? E aí entram, então, a produção agrícola, né? Fazendas, produção de soja, de milho, de trigo. Né? Daí tem também a parte de mineração, que vem essas minas com exploração de calcário e rochas ornamentais que a gente tem hoje. Né? Então é desenvolver mais esses outros mercados daqui para frente e gerar oportunidade para a família, né? Profissionalizar cada dia mais, deixar as coisas mais redondas, né, para dar continuidade nos negócios da família, né? Para a gente daqui 10, 20 anos ver os negócios crescendo, estáveis, né? E com uma sucessão depois da tua sucessão, né, Moacir? Exatamente. Eu hoje estou trabalhando mais para os netos, principalmente na agricultura. Eu tenho 2 meninos aí que estão vindo aí, que já estou escolhendo o colégio agrícola para eles serem técnicos agrícolas. Vamos para Teutônia também. E hoje eu estou com 9 netos, né? Você vê que é uma casa cheia, hora que vou na casa do nono, né? E isso é uma satisfação muito grande de ter oportunidades que nem meus filhos mesmo. Eles não se formaram, foram ao trabalho, não precisaram procurar emprego. Eles foram trabalhar dentro da família. E esperamos que os meus netos continuem desse jeito, porque tem oportunidades em N lugares, né? De repente um outro quer ser médico, coisa assim, até bom ter um médico na família, né? É bom. Um advogado, né? Para defender as causas, né? Mas o importante é que todos estejam bem, né? É uma gurizada bonita aí. Que legal. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que é uma grande satisfação. Eu não tenho dúvidas da importância da Tabacos Marasca, não só na região de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, como uma empresa geradora de riquezas, uma grande empregadora da região, mas como uma empresa inspiradora, porque tem uma história muito bonita, uma empresa que começou pequena, né, e que hoje é esse gigante. Eu sei que vocês não vão concordar com essa expressão, mas é por modéstia de vocês, que exporta aí para mais de 30 países e que tem, né, uma gestão ainda bastante familiar, muito embora se sirva de grandes executivos que são técnicos muito competentes, né, mas que o processo decisório dos rumos da empresa estão ainda centralizados muito naquilo que são as crenças da família, né? E eu queria mais Tabacos Marasca no nosso estado, né? Um estado que a gente vê aí perdendo espaço para outros estados da federação, né? A gente receia, inclusive, que haja cada vez uma maior migração de negócios para fora do estado. Infelizmente é o que a gente tem testemunhado com a atividade que tem, né? Uma grande migração. E a Tabacos Marasca está aqui, resiliente, né? E eu quero cumprimentá-los aí pelo trabalho que tem sido feito. Na verdade, a Tabacos Marasca é a única empresa brasileira do setor de exportação de tabaco, né? Onde está entre os grandes exportadores, né? O resto são tudo multinacionais, né? Então é uma empresa familiar, brasileira, gaúcha. Mais esse atributo que está competindo aí com multinacionais, né? Muito, muito fortes, muito com poder financeiro bem considerável, né? E a gente tem que sobreviver nesse mercado. Então, realmente, a administração tem que ser bem afinada para acontecer isso. Mas, falando um pouquinho mais sobre nós, né? A gente tem uma parceria com a Malta Martins, né? Já há 23 anos, né? 23 anos, então... já temos, é um bom tempo. Temos que agradecer essa parceria, porque passamos por esses momentos todos que a gente relatou aqui juntos, né? Onde que o Vinícius, né? Tu, Leandro, também... vivenciar o teu pai, o Lécio. Meu pai foi o primeiro a participar lá com nós. Estamos falando desde 2002, né? Isso é uma parceria importante, mostra a credibilidade dos dois lados, né? Tanto da Tabacos Marasca quanto de vocês, onde que tem essa confiança mútua, né? Isso é bonito. São poucas parcerias de negócios que duram tanto tempo, né? E nada é por acaso. E eu falo aqui por toda a equipe,
É uma parceria que muito nos honra. A confiança de vocês a gente encara como um grande prestígio. E o nosso desejo é continuar aí por mais 20, 30 anos juntos com vocês aí, porque existe uma grande comunhão de valores, uma grande identidade de princípios, e eu acho que isso é a tônica dessa longevidade da nossa relação. Imagina, lá em 2002 tu tinha os cabelos eram pretos, né? E eu tinha cabelo. É verdade, é verdade. Eu queria salientar também que os funcionários efetivos da Marasca, a maioria deles são de 15 a 20 anos de Marasca. E não, vocês estão 23, você vê que o pessoal que entra na família gosta do que faz e se sentem bem por estar tanto tempo lá, né? Mas é um grande mérito da Marasca, que é um ambiente muito bom para se trabalhar. Exato. Seja como um funcionário efetivo ou mesmo um prestador de serviço terceirizado. É sempre um prazer estar com vocês. E repito, meu agradecimento pela presença no nosso Malta Talks. Espero revê-los em seguida. É importante relatar esses momentos, né? Vamos dizer, essa história bonita que a gente tem. Então, agradecemos, né, do fundo do coração pelo convite e dizer que se tiver um novo convite, nós estaremos aqui de novo. E haverá. Complementando, Maciel, para você ter sucesso numa empresa, persistência, transparência e trabalho. É isso aí. Trabalho forte. Muito obrigado. Não tem trabalho, não tem sucesso num negócio sem que haja trabalho, né? Se o negócio é honesto, é correto, tem que ter trabalho. É isso. Eu concordo totalmente. Quero também agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, começando pela Mené Aviation, né? Que é, repito, uma grande solução em locomoção. Nós temos aquele paradigma da locomoção por terrestre, mas num país como o nosso, a locomoção aérea é realmente uma grande solução para quem prestigia o seu tempo, sabe que o tempo é importante e fazer uso do transporte aéreo é determinante muitas vezes para não perder um negócio, é determinante para que tu possa fazer mais operações aproveitando o máximo do teu tempo. E nós tivemos exemplos, né, em maio do ano passado, com as enchentes no nosso município, né? Venus First ficou isolado, né? Ficou isolado e a gente tinha uma dificuldade de logística muito grande para dar assistência às famílias que foram impactadas com as enchentes lá. E a gente recebeu muita doação por avião. Né? Também aviação particular, né? Então, amigos nossos de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, mandaram suplementos para o nosso município por avião, né? E nós lá na Tabacos Marasca acabamos fazendo essa distribuição para as pessoas que precisavam, né? E a Mené Aviation disponibiliza jatos, helicópteros, de acordo com o roteiro, o itinerário do cliente, eles disponibilizam o melhor tipo de aeronave para aquela situação. Temos também a Vinhos do Mundo, né? Que não só vende vinhos, mas também orienta qual o melhor a ser comprado. Temos a Malta Martins Gestão Tributária e a Mais Capital Securitizadora. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Muito obrigado.